Mateus capítulo 23, versículos 1 ao 12, Jesus repreende os escribas e fariseus, do 13 ao 33, os delitos dos fariseus, do 34 ao 39, a culpa de Jerusalém. Versículo 1 ao 12. Os escribas e fariseus explicavam a lei de Moisés e obrigavam a obedecê-la. São acusados de hipocrisia na religião. Só podemos julgar conforme as aparências exteriores, porém, Deus esquadrinha o coração. Eles faziam filactérios, rolos de papel ou pergaminhos onde escreviam 4 artigos da lei para atá-los na testa e no braço esquerdo. Êxodo 13, do 2 ao 16, Deuteronômio 6, do 4 ao 9, 11, 13 e 21. Faziam esses filactérios extensos para que se passassem que eram mais zelosos na lei que os demais. Deus ordenou aos judeus que pusessem franjas nas suas vestiduras. Números 15, 38. Para recordar-lhes que são um povo peculiar, mas os fariseus as faziam ainda maiores do que era comum, como se por isso fossem mais religiosos que os demais. O orgulho era o pecado reinante nos fariseus, o pecado que mais facilmente os assalta e contra o qual o Senhor Jesus fala aproveitando todas as ocasiões. Aquele que é ensinado na palavra deve elogiar e honrar ao que ensina, porém, para o que ensina é pecaminoso exigir esta honra e envaidecer-se por isso. Quão contrário isso é ao espírito cristão? Ao discípulo coerente de Cristo é penoso ser colocado em posição de destaque. Mas quando se olha ao redor da igreja, quem pensará que este é o espírito requerido? Está claro que alguma medida do espírito anticristão predomina em nossa sociedade religiosa e no coração de cada um de nós. Os escribas e fariseus eram inimigos do evangelho de Cristo e, portanto, da salvação das almas dos homens. Não é bom nos mantermos longe de Cristo, mas pior que isso é manter os demais longe dele. Não é novidade que a aparência e a forma da piedade são usadas como manto para as maiores distorções. Porém, a piedade hipócrita será considerada como iniquidade dobrada. Estavam muito ocupados em ganhar almas para o seu partido, não para a glória de Deus, nem para o bem das almas, mas para terem o mérito e as vantagens de fazer prosélitos. Sendo a ganância sua piedade, com milhares de estratagemas eles fizeram com que a religião cedesse seu lugar a seus interesses mundanos. Eram muito estritos e precisos em matérias mínimas da lei, mas negligentes e consequentes nas matérias de maior peso. Não é o escrúpulo por um pequeno pecado que Cristo reprova aqui, mas se fosse um pecado como um mosquito, eles o filtravam, mas faziam isso e logo depois engoliam um camelo, ou seja, cometiam um pecado muito maior. Ainda que pareciam ser santos, não eram sóbrios nem justos. Realmente somos o que somos por dentro. Os motivos externos podem manter limpo o exterior, enquanto o interior está imundo. Porém, se o coração e o espírito são feitos novos, haverá vida nova. Aqui devemos começar por nós mesmos. A justiça dos escribas e dos fariseus era como os adornos de uma tumba ou o vestido de um cadáver, que só serviam como espetáculo. O enganoso dos corações dos pecadores se manifestava em que navegam rio abaixo pelas torrentes de pecado de sua própria época, enquanto se sentem orgulhosos de oporem-se aos pecados mais frequentes em épocas anteriores. Às vezes pensamos que se tivéssemos vivido quando Cristo esteve na terra, não teríamos desprezado nem o reprovado, como fizeram os homens, mas Cristo
em seu espírito, sua palavra e seus ministros, ainda não é tratado de uma maneira melhor. Justo é que Deus entregue a carnalidade de seus corações a estes que se obstinam em satisfazerem-se a si mesmos. Cristo dá aos homens seu caráter verdadeiro. Nosso Senhor declara as misérias que estavam por acontecer aos habitantes de Jerusalém por culpa deles mesmos, porém, ele não dá tamanha atenção aos sofrimentos que irá enfrentar. Uma galinha que ajunta seus pintainhos sob as suas asas é emblema adequado do terno amor do Salvador àqueles que confiam nele e seu fiel cuidado por eles. Ele chama aos pecadores para que se refugiem em sua terna proteção, os mantém a salvos e os nutre para a vida eterna. Aqui se anunciam a dispersão e a incredulidade dos judeus e sua futura conversão a Cristo. Jerusalém e seus filhos tinham grande parte de culpa e seu castigo foi um sinal. Não tardará, a vingança merecida cairá sobre cada igreja que é cristã apenas nominalmente. Enquanto isso, o Salvador está pronto para receber a todos que vão a Ele. Nada há entre os pecadores e a felicidade eterna, senão seu orgulho e sua incrédula falta de vontade. É isso aqui o capítulo 23 do comentário do Matthew Henry.